Pronto, o que eu acho que vale a pena sublinhar é que nestas paradas também existe, e nomeadamente na parada do Portugal Toronto, existe mais uma vez esse projeto de representar unanimemente o grupo. Mas nunca é assim. Por exemplo, quando eu fiz trabalho de Toronto, no ano anterior tinha participado pela primeira vez um grupo LGBT de lusodescendentes. No ano seguinte, e nos anos seguintes já não participou. Ó senhores, não, mas aquilo é uma imagem negativa da nossa comunidade. Nós não temos cá dessas coisas. Isso é um dos canadianos que têm. Pronto, foram excluídos. 60% dos imigrantes portugueses em Toronto, são 150 mil, são açorianos. Os açorianos são vistos pelos imigrantes continentais, originários, e nós continente portugueses falam mal, há Miquelete. E, portanto, há uma segmentação da comunidade em dois grupos. Um maioritário, que é o açoriano, mas que é um pouco visível politicamente, e outro minoritário, que é o continental, onde o tipo de profissões até tende a ser mais qualificações profissionais, gosta de ser mais elevado, até porque, não sei se vocês têm noção disso, mas muitos retornados de África, que é Angola, Moçambique, que ou foram diretamente para o Canadá, ou fizeram uma paragem de Portugal e não gostaram do ambiente, e foram para o Canadá, e, portanto, aí fez-se uma espécie de classe média da comunidade portuguesa, e, de facto, o que acontece é que, na parada do dia de Portugal, não participam os açorianos. Eu dei conta disso, não na parada, mas depois como festa, tipo real. Mas o real canadiano não tem nada, tem um real português. Tem muita real, tudo limpinho, tudo arrumadinho, as pessoas também muito contidas. E eu estava lá a circular e tal. Não estava a encontrar as pessoas com quem eu tinha feito trabalho de campo, que estavam ligadas às Irmandades do Espírito Santo, lá de Toronto. São muitas. E depois, caralho, o que é que se passará aqui? Então os açorianos não vêm aqui. Eu não estou a ver ninguém que conheça. Mas tinha que demonstrar isso. E então tive que improvisar uma técnica de terreno que foi a seguinte, que era, que vale o que vale, não é? Que foi deslocar-me de grupo em grupo de conversa e ver qual era o sotaque dominante. Portanto, no caderno, ia apontando numa coluna os que falavam a continental e os que falavam ao açoriano. E, de facto, não vi grupos de conversa em açoriano. Então, no fundo, isto para referir, a ideia é representar unanimemente a comunidade, mas aos que ficam de fora, neste caso, são os açorianos e também, como já nos pus, a comunidade LGBT. E vem a propósito de sublinhar esta exclusão, porque, na realidade, a parada nos Estados Unidos e no Canadá serviu primeiro e continuar a servir para representar identidades cívicas, depois identidades étnicas, mas a partir dos anos 80, 90, foi também cooptado pelo movimento LGBT. Portanto, é um género com certa plasticidade, como se desculpa. E uma das maiores paradas LGBT que se realiza no norte global, chamamos assim, é Toronto. E estas são algumas imagens. Eu, neste caso, não fiz propriamente trabalho de campo com as pessoas que organizam esta parada. Fiz duas entrevistas. E, portanto, isto são algumas imagens dessa parada LGBT. Como vocês sabem, LGBT realiza-se praticamente em todo o mundo, incluindo em Portugal. E que no fundo tem o mesmo sentido, que é a utilização da performance, parada, não é? Como forma de contrariar, digamos assim, a discriminação, como forma de, neste caso, sobretudo, trabalhando muito a partir do corpo. Eu vou voltar para o que tinha instantes. Trabalhando muito a partir do corpo. Eu não trouxe algumas imagens em que era mais evidente esse trabalho com o corpo, porque havia segmentos de manifestação. As mulheres, por exemplo, não usavam sequer qualquer televisão tátil com os seios descobertos. Portanto, é mais uma vez a ideia de contrariar, é afirmar o grupo, neste caso estruturado em torno de uma identidade de género que é vista, ou que ainda é vista por muita gente como, digamos, não representativa.
E, no fundo, fazer avançar também alguma agenda política. Por exemplo, no caso português, houve muitas manifestações LGBT, pelo menos aquela que existia em Lisboa, estiveram ligadas durante o período à reivindicação da consagração legal do casamento das pessoas do mesmo sexo, ou do mesmo género. Pronto. Falta a manifestação. Se eventualmente poderá haver, mas eu já disse que não sei se há, um laço histórico entre precisão e parada. Mas eu acho, não sei se há e não sei se é importante. O que vale a pena sublinhar é que, de facto, os dois géneros por vezes circulam entre si. Por exemplo, pronto, isto seria um subtítulo que eu vou tirar para não tomar. Isto me levou. As posições espirituanas, não tanto no Canadá, nos Estados Unidos, são paradas étnicas. Os judeus de Portugal, dos Estados Unidos, dos Açores, a presença de políticos locais, tanto portugueses como políticos americanos, mas que dependem dos votos dos portugueses, a mistura disso com elementos religiosos. Portanto, é no fundo uma posição um bocado híbrida, se vocês quiserem. Não é? E, portanto, há uma certa flutuação de fronteiras entre a parada e a posição, o que mostra que pertencem à mesma família. No caso da manifestação, pelo que sabemos, e já sabemos bastante sobre a manifestação, não é possível estabelecer nenhuma ligação com as escolas com a oposição. Portanto, enfim, hoje em dia a cronologia parece estar relativamente estabelecida. A manifestação tem a ver com o desenvolvimento da industrialização na Europa e do surgimento do proletariado. Afirma-se sobretudo no decorrer do século XVIII. Começa por serem motins contra a carestia de vida, pela melhoria das condições de trabalho, que são, digamos assim, as pessoas, de uma forma algo desorganizada, apresentam as suas reivindicações às autoridades ou aos patrões, mas são perseguidas pela polícia e são reprimidas, e só depois evolui, a uma certa altura, que o motivo evolui para a manifestação propriamente dita, no sentido de que a manifestação passa a ser um género admitido e não é necessariamente perseguido pela polícia e ele próprio é pacífico. Portanto, as datas que são dadas são, enfim, quem tem trabalhado muito sobre este tipo de fórmulas políticas é o Charles Tilly, um historiador. Portanto, em 1815, 1830, para a Grã-Bretanha, em França por volta de 1830, mas, por exemplo, Pierre Fabre sublinha que só em 1858 é que o motivo e manifestação ficam separados em França. Como a gente sabe, o motivo e manifestação nunca ficaram muito separados em França. Se bem até, pelo menos, ao mais de 68 e posteriormente. Pronto, há um colega espanhol que é cientista político que tem trabalhado muito sobre manifestações, sobretudo a partir do movimento nacionalista baixo, enfim, tal como ele se desenvolvia nos anos 80 e 90. E ele define justamente a manifestação como um ajuntamento coletivo, num espaço público, com o objetivo de exercer influência política, social ou cultural sobre as autoridades ou opinião pública, ou entre os seus participantes. Este aspecto é muito importante, eu vou voltar a ele, através justamente dessa expressão disciplinada e pacífica de uma opinião ou de um pedido. É isso que diferencia esta última parte, que diferencia a manifestação do motivo. E para a passagem do motivo para a manifestação foi, portanto, uma coisa que ainda acontece em algumas manifestações, nomeadamente sindicais, que é a existência de um serviço de ordem da própria manifestação. Isto é, a polícia, não é? Digamos, passa para os manifestantes a função de manutenção da ordem. Pronto, isso pode ser definido de outra maneira. O Pierre Fabre também tem estudado muito a manifestação em França. Fala de uma deslocação coletiva organizada na via pública, com objetivo, inclusive, de efeito político, através da expressão pacífica, que lá está, uma opinião, uma reivindicação. Uma manifestação vai haver mais. O Casquedo tem essa importância, coisas que Casquedo tem trabalhado
muito a partir das manifestações organizadas no quadro do movimento nacionalista basco, o que é significativo porque, enfim, na altura em que o Casquete escreveu, o país basco era o território europeu com o mais elevado número de manifestações per capita, chamamos assim. Portanto, o Charles Tilly, que é outro grande historiador das reformas políticas, definiu a sociedade basca como uma sociedade litigiosa ou uma sociedade, como diz o Casqueta, sobremobilizada. E grande parte das manifestações tem a ver com o movimento nacionalista basco ligado ao arrebatamento. E pronto, e no fundo o trabalho do Casqueta permite é surpreender justamente algumas características da manifestação que, mais uma vez, com características formais muito similares àquelas que nós encontramos na posição e depois na parada. Bom, desde logo o movimento das pessoas, a organização segmentada, neste caso, quase o País Basco, por diferentes grupos políticos incluídos no universo da Arrebatasuna, os jovens, as mulheres, as diferentes organizações políticas que compunham a Arrebatasuna, o uso de próprios como bandeiras bascas, retratos na altura, nos anos 80 e 90, de presos políticos da ETA, mas depois há elementos que são típicos das manifestações e que se juntam só com as manifestações, ou que se passa com alguns dos próprios, que são os cartazes, né? Mas depois, sobretudo, uma coisa que eu ainda comecei a trabalhar, e portanto só falo disso a propósito da manifestação, tenho que voltar depois atrás à parada e à posição que é a importância de palavras, não é de palavras de ordem e indicações políticas. Palavras de ordem e indicações políticas nós encontramos também na procissão, só que não são palavras de ordem, são rezas, e não são canções políticas, são canções religiosas. Mas aqui são palavras de ordem e indicações políticas. O que é importante é o uso do corpo. Eu já vou voltar a isso. O uso do corpo. E, portanto, eles também têm a atenção para a importância do percurso. No caso das manifestações dos nacionalistas bascos, escolhiam sempre o mesmo percurso, que era aqueles que lhes permitia mais visibilidade. O que eu também chamo a atenção, e creio que isso não lhe tenha suscitado muita simpatia junto dos militantes dos nacionalistas bascos, é para o facto destas manifestações. Voltamos atrás, não é? As manifestações são supostas produzir um efeito político ou influenciar a política social. Não existe as autoridades ou a opinião pública. O que eu chamo a atenção é que, na realidade, estas manifestações, no caso do Basco, são organizadas sobretudo para o próprio grupo, como forma do grupo dar de si uma expressão unida, porque se sentia com muita puxada, não é? Então, não tem provavelmente um público exterior, são, como ele diz, grupo oriented. E eu creio que isto se pode afirmar, isso que isto se pode dizer a propósito de muitas outras manifestações políticas, no fundo, têm esse objetivo de chamar a atenção para o público, para a audiência, para as autoridades políticas, para o conjunto de manifestações, mas acabam por ser diferentes, tudo porque juntam as pessoas que se reconhecem na mesma causa. E com isso podemos falar das manifestações em Portugal. Pronto, sobretudo, enfim, os casos que eu conheço melhor, a manifestação do 25 de abril, primeiro banco, são manifestações diferentes, mas onde encontramos também o movimento, o percurso, que é um percurso significativo, sobretudo no caso do 25 de abril, textos, lá está, a Avenida da Liberdade, o 25 de abril, Lisboa, como eu digo, organização segmentada por organizações de jovens, por sindicatos, no caso do 1º de Maio, portanto, setores profissionais, com esta ideia de que, por vezes, há segmentos mais densos e mais aguerridos, mas, sobretudo, no 25 de abril há segmentos mais neutrais. O 25 de abril, pelo menos em Lisboa, é muito passeio de domingo. É mais um passeio de domingo, propriamente uma manifestação reivindicativa, como o 1º de Maio, ou como as manifestações contra a Troika, ou mais recentemente pela habitação, etc. Ou dos professores. E, portanto, lá surgem os próprios, as bandeiras, os cartazes, mas também palavras de ordem, canções. E, no caso das manifestações do 25 de abril e do 1º de Maio, surgem também, mais uma vez, carros alegóricos, embora cada vez menos, surgem, por exemplo, um elemento que só encontramos nas manifestações que eu saiba em Portugal,
discussão são os grupos de cantares. Normalmente, tanto no 25 de Abril como no 1º de Maio, há 2 ou 3 grupos de canceleiros. Pronto, isto são algumas imagens de manifestações. Lá está o que eu chamo de segmento menos denso de manifestação. Manifestamente, estas pessoas não estão a gritar palavras de ordem nem a cartazes, estão a falar umas com as outras. Mas depois há os setores mais aguerridos. Esta manifestação não é de agora. Ou pelo menos há 20 anos. Não é uma ministra de professores de agora. Eu acho que esta fotografia foi tirada. Eu também fiz fotografias nas manifestações de professores contra a Maria dos Rodrigues. Mas esta foi tirada numa manifestação contra a Troika. Talvez como esta, como esta, como esta, e esta parece ser um centro mais aguerrido, mas aqui temos um bom exemplo de como, mesmo numa manifestação aguerrida, pode haver setores mais que passeiam, mais do que se manifestam. Pronto, o que eu queria chamar, eu acho que não vou insistir mais sobre as similitudes, não é? Entre, neste caso, a manifestação, coisas que já falámos sobre que pode ser interpretado na manifestação. O que eu acho que na manifestação o senhor vai falar de muita coisa, que é a importância do corpo. Quer dizer, no fundo, estes possession light events são corpos e corpos em movimento. E que se movimentam de formas diferentes. Isso é particularmente evidente na manifestação, mas provavelmente também encontra-se também na parada, ou em alguns tipos de parada, e em alguns tipos de procissão. Por exemplo, numa manifestação, as pessoas movimentam-se de formas diferentes. Umas gritam, outras não gritam, umas cantam, depois gritam. O ritmo do andamento, dependendo das manifestações, pode ser mais rápido e mais agressivo, ou mais tipo de passeio de domingo. As pessoas podem dar os braços, andar de mãos juntas. Os corpos podem ser mais ou menos arrumados, ou mais ou menos agressivos. Mas há diferenças nacionais. Aqui a Patrícia, uma coisa, pelo que eu percebi, é uma passeata, logo pelo nome, no Brasil. Outra coisa é uma manifestação em Portugal, não é? Portanto, tem a ver também com esse código do corpo, não é? Porque não é que uma passeata no Brasil seja muito diferente, no certo sentido, de uma manifestação na Europa, não é? O que é diferente é o corpo e é, sobretudo, a capacidade de tornar a festa presente na passeata, que aproxima mais, do caso brasileiro, da parada propriamente da manifestação europeia. Pronto. O que eu vou dizer também se aplica provavelmente à procissão e à parada. Mas nestes casos todos, mas eu agora estou a falar da manifestação, uma coisa é o script, a manifestação está definida, de acordo com um script determinado, e outra coisa é o enactment, não é? E muitas vezes há um intervalo entre aquilo que diz o script e o enactment pode ser diferente, consoante a capacidade de inovação das pessoas. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar da Anna Taylor, que é uma antropóloga e uma especialista de performance norte-americana, que tem trabalhado muito na América Latina e trabalhou particularmente na Argentina em torno de performances políticas que têm a ver com os desaparecidos. Como vocês sabem, durante a ditadura da Argentina, desapareceram 30 mil pessoas, dos quais 10 mil eram mulheres e 300 eram mulheres grávidas, foram assassinadas por darem à luz. E, portanto, as suas crianças foram somente entregues, foram adotadas por militares ligados à ditadura. Imagina-se que pelo menos 500 crianças na Argentina não sabem quem são os seus verdadeiros pais. E contra isso, a partir de uma certa altura, nos anos 90, sobretudo na sociedade argentina, desenvolveu-se um tenso movimento de protesto, justamente mostrou uma grande capacidade de movimento, primeiro, das avós, dos desaparecidos, e depois dos filhos dos desaparecidos, tinham a enorme capacidade de fazer a mesma coisa, manifestações de forma diferente. No caso das mães, devido à centralidade dos retratos dos filhos desaparecidos em
todas as suas manifestações, no caráter repetitivo, quase diário das manifestações. E depois, não sei se vocês sabem, mas os filhos desenvolveram uma estratégia diferente, que foi a de... No primeiro caso, estamos a falar das mães da Praça de Maio. No caso dos filhos, aquilo que foi adotado como género foi a chamada guerrilha performance, que visava os criminosos. Isto é, que localizava militares de alta patente do Exército Argentino, comprometidos com a ditadura, e que fazem manifestações com mobilizações flash, com 300, 500 pessoas, com gigantones, com fotos dos carrascos, centradas nas casas dos criminosos, sendo que o percurso para lá parece devidamente sinalizado. Portanto, é o mesmo género de manifestação, mas ganhando expressões diferentes, não é? E, portanto, o que no fundo mostra, uma vez que já falamos a propósito da parada, e se calhar se pode falar também a propósito da associação, é que há uma certa flexibilidade. Uma coisa é o script e outra coisa são os enactments. Os enactments têm a possibilidade de criar, até no limite, géneros novos. Não é? Pronto, então, vou voltar ao princípio, para repetir aquilo que já disse, não é? No fundo, fica claro que nós tivemos exposição de parada cívico-ética ou de manifestação, os conteúdos são diferentes, mas nos três casos não só podem ser definidos como processional-like events, no sentido que o Checkman define os processional-like events, apesar de todo o movimento das pessoas em que o evento são as pessoas a mover-se, mas o que vale a pena sublinhar é que dos seus detalhes obedecem à mesma estrutura narrativa comum. Há certamente diferenças, mas o número de constantes é extremamente importante. Pronto, eu creio que a questão das relações históricas entre os projetos performativos não é uma questão relevante, é importante sabermos mais qualquer coisa sobre isso, mas não creio que seja relevante. Eventualmente, mas eu digo muito, eventualmente poderão existir no caso da prostituição de parada, até porque os dois géneros, digamos, se continuam a contaminar mutuamente. No caso da manifestação, tem uma coisa a ver com outra, embora muitas manifestações possam importar coisas que vêm da parada. Não é? Mas, eu acho que não é importante saber se estabelecer essas relações históricas. Se conseguimos chegar lá, tanto melhor. Mas, pronto, o que eu acho que vale a pena é esta conclusão que eu queria tirar. É que, no fundo, se calhar a moral dessa história é uma coisa que os antropólogos sabem razoavelmente bem, não é? Que muitas expressões culturais, neste caso, três géneros performativos, se organizam a partir de um fundo comum de constrangimento e possibilidades que ilustram modos de estruturação do pensamento e da ação humanos dotados de algum tipo de generalidade. Mesmo que, neste caso, é evidente que se pode alargar o âmbito da pesquisa e ver o que se passa com o processo de events em outras sociedades, mas mesmo que neste caso, até que não tenha sido feito esse movimento de alargamento empírico, mesmo neste caso, isto se circunscreva a uma atividade da área cultural, que é a área cultural, vamos chamar de americana, do norte, ou um determinado período histórico, que neste caso é um período que começa basicamente na Idade Média e que se estende até à atualidade. Portanto, e justamente, por isso é que a questão, acho que das relações históricas é relevante, porque, no fundo, no mesmo caso, provavelmente de forma independente, grupos de pessoas chegaram à mesma solução. Não é? O que significa que, no fundo, trabalharam a partir dos mesmos materiais, não é? Dos constrangimentos e das possibilidades que de alguma forma, podem ser mobilizados para um evento que se define pelo movimento das pessoas, estruturado em torno do movimento das pessoas. Então, no fundo, se as coisas são assim, se calhar podemos, mas aqui, não sei se estou a dar um passo maior que a Berna, se calhar podemos olhar estes aspectos comuns, mas também aquilo que vai mudando, um bocado como o Levi-Strauss definiu o sistema de transformações. É certo
Quando nós falamos de Lévi-Strauss e do sistema de transformações, falamos de uma ideia que foi sobretudo desenvolvida nas mitologias e que, lá está, dizia respeito a uma determinada área cultural, as Américas indígenas, é um determinado período histórico, anterior basicamente à conquista. Mas, bom, como vocês sabem, o Lévi-Strauss, no fundo, as conclusões das mitologias são conclusões não só sobre a mitologia marinha, mas sobre a mitologia em geral. E, como vocês sabem, a ideia de transformações aparece muito associada, não só no Lévi-Strauss, mas nos comentaristas do Lévi-Strauss, muito associada àquela ideia das inversões simétricas, que é a maneira como um determinado personagem mítico, ao migrar, digamos, de um determinado grupo para o outro, tem que ser readequado à mitologia do grupo que incorpora o personagem, e muitas vezes isso significa atribuir propriedades que são opostas daqueles que ele tinha no conjunto inicial. E, portanto, muitas vezes, a própria análise do Lévi-Strauss está muito à procura disso, desses movimentos mais espetaculares. Mas, no fundo, a gente percebe que isso é uma possibilidade entre outras possibilidades. Entre outras possibilidades, nos termos das quais a postagem pode mudar, mas a estrutura narrativa do mito é mais ou menos idêntica. E sai a postagem entre o outro. E se calhar nós podemos trabalhar também esta posição para a administração um bocado como um tal sistema de transformações. E pronto, muito obrigado. É isto que eu queria dizer. Hoje. As vossas questões, de forma que isto é um texto em processo, ainda não está finalizado, e por isso é que é importante justamente ter feedback, críticas, observações. Obrigado. Eu gostei muito do professor João e até porque toca muitas coisas que o trabalho de campo que eu também tenho sobre os processos do corpo de Cristo aqui no norte, principalmente desde de Monsanto e com a Coca, de Monsanto, com a Braga e a de Ponte Lima, né? Aquele quadro que passou ali da pintura do Amadeu, que é de Manata, personalmente, falava Coca, falava em Budragão, né? que era que, portanto, eles tentaram verificar efetivamente, porque no tempo do Lula da Sousa Cardoso, de facto, existia também ali uma Coca e uma representação. E eu acho interessante que quando as pessoas comparar um pouco a procissão, a parada e a manifestação, a minha impressão é uma distinção que tem a ver com o espaço, que é, enquanto a parada e a manifestação são claramente urbanas, a procissão pode não ser, né? A procissão tem Corpus Christi, sim, a Corpus Christi é claramente urbana, e a de Braga é uma obrigação de pessoas de uma certa área de frequentar, mas a procissão tem muito aquela dimensão de sacralização do espaço e está bem clareado o percurso, né? Bem definido o percurso, porque é uma sacralização entre a igreja, o cruzeiro e a capela do patrono. Há todo um espaço que se propõe, está delimitado, e quando por vezes até tem casos de trabalho de campo, que às vezes a comissão de festas resolvem mudar o percurso, o povo põe-se e vai para o caminho velho, não se vai para o caminho que ainda está ali, não é que se abrir, porque se não for por ali não funciona, não tem o efeito que está, demora tempo a passar para os novos passos. Outra coisa que me parece interessante que é esta questão da procura da homogeneidade, né? Da procura de uma identidade no corpo. Por mais paradoxal que pareça, as procissões são mais heterodoxas do que as paradas. Ou seja, a possibilidade de acontecer a transgressão, que é interessante porque o religioso parece que controla tudo, mas o Corpus Christi era a pressão mais problemática que existia, de tal maneira que as autoridades políticas tiveram que intervir, as autoridades religiosas tiveram que intervir, porque ali acontecia tudo. Né? A obrigação do Ministério, de guarda da gente para a pressão do Corpus Christi e os famosos mouros, as mouriscadas, né? As mouriscadas, que todos, enquanto o espaço rural, as mouriscadas eram quase todos dimensões teatrais, que depois se autorizava o caso do Alto de Floripos,
das Neves, que se autonomiza dentro da procissão do corpo de Cristo, legaliza ainda hoje. Há uma procissão que a procissão para e representa-se o alto dos Mouros, não é? Na maior parte dos locais, até podemos dizer que é quase a origem do teatro barroco, é a procissão do corpo de Deus, que depois se autorizaram, foram proibidos essas manifestações pela autoridade religiosa, e então eles, como tinham muita prática daquilo, gostavam de fazer aquilo, faziam, ou antes ou depois da procissão do corpo de Deus, faziam essas representações que antes estavam integradas dentro da procissão do corpo de Deus. Há relatos do século XVIII da procissão em Braga, que é uma coisa de loucos, né? De palhaços, de brincadeiras, de bater com as coisas, de porrada, inclusive, na procissão que é o corpo de Cristo, que é o Bispo, que é tudo. Na atualidade, a procissão do Corpus Christi de Braga, tendo em conta que Braga é sede metropolitana, é arquidiocese, a Igreja foi mais capaz de domesticar do que as outras. As outras não foi tão fácil ser domesticado porque o povo tinha mais liberdade, ali ali era mais fácil a autoridade do bispo, que não só era bispo, mas era senhor da cidade, de dar momento de portar, como muitos das manifestações passaram para teatros populares e passaram para outras dimensões. Mas acho interessante essa questão de que, de facto, a transgressão, enquanto a parada é muito para aquela dimensão étnica, para aquela questão de manifestar uma identidade. Eu estive há um mês em Toronto e, por acaso, nessa rua e nesses portugueses, me desconhecia absolutamente essa questão dos que os açorianos não tinham visibilidade, não desconhecia isso, porque não foi fazer trabalho de campo e turismo, e desconhecia isso, a quantidade de restaurantes, a quantidade de pessoas do Minho, com familiares, que é com quem eu estive, e eu desconhecia essa dimensão, de facto, e é interessante, quando estava em Paris, ver que os portugueses imigrantes em Paris não queriam a visibilidade, deixavam a imigração silenciosa, não é? Nos estudos chamam a imigração, porque eles não iam para a rua. Portanto, a única coisa que tinha publicamente manifestação eram as procissões de Fátima, ou seja, Nossa Senhora de Fátima, os 13 de maio, todos os imigrantes em Paris fazem uma procissão num pequeno espaço público, numa rua, enquanto outros locais fazem grandes procissões, santuários, com a procissão de Fátima. A dimensão cultural folclórica é toda dentro de casas, é quase toda dentro das ações culturais, das ações portuguesas. Portanto, tenho quase de vergonha de vir enquanto aqui. A diferença é que o Canadá, todos fazem, os irlandeses, todos fazem, todos sentem um orgulho, provavelmente, em ir para a rua e manifestar essa questão de identidade, que é muito interessante. Uma outra questão também que a mim me preocupou como investigação foi as chamadas famosas paradas agrícolas, não é? As famosas paradas agrícolas do princípio do século XX, que foi a forma como trouxeram para a cidade o mundo rural, as tradições. O primeiro rancho folclórico que existe em Portugal, parece que é um dos primeiros, que é o Carleço, foi inventado e criado por uma procissão da Senhora da Agonia. Foi o Belchiano, aqueles eruditos locais, resolveu-se organizar, foi escolher com as moças, que se vestiam mais ou menos bem, se tinham roupa, se não tinham roupa, foram para a parada, aquela parada, e dali que surge toda uma tradição de fazer as paradas agrícolas, depois vem o rancho folclórico e pronto, fazem a concertina que nem sequer estava dentro dos grupos que dançavam em Carreço, só estava a gaita de foles, estava a viola, só estava o cavaquinho, mas não estava bombos e não estava a coisa. Isto é muito interessante porque, de facto, mostra na Parada Agrícola é uma, que depois o Gustavo não se aproveita dela para dar uma manifestação claramente daqui, e as autoridades locais, novas autoridades locais, os tais quadros, os tais carros alegóricos, os carros têm os temas, ainda hoje acontece. Agrícolas hoje, em Ponte Lima, em Arcos Valdevez, em Ponte da Barca, em Barcelos, paradas fortíssimas, não é? Que vão lá todos. Isto era um conflito entre os padres e a Câmara da Barca, porque os padres recusaram introduzir na parada elementos religiosos e ele queria lá interessar à Câmara e aos políticos fazer uma obra brilhante na festa, não é? É muito interessante. Em relação à questão do corpo, acho que a dimensão